apagar a luz só vai dar eu. Mas amém. Estou meio estilo africano hoje. Como todos sabem, nós retornamos da África no dia 13. E como eu tinha conversado com o pastor, eu iria estar dando um testemunho nessa noite. Irei dar o testemunho nessa noite sobre a viagem que nós fomos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Amém. Agora sim, agora vai. Então nós realizamos uma viagem missionária ali para Moçambique, aonde nós participamos como igreja, a Igreja Arca da Aliança, participa de uma equipe chamada Paz para as Nações. Essa equipe, ela não é de uma única igreja. São várias igrejas que são pertencentes a esta equipe. A Igreja Arca da Aliança, ela é uma igreja que tem visão missionária. Porque já desde muito tempo, a igreja, através da vida do pastor Ricardo, da pastora Silvia, vem investindo em missões. Até mesmo antes de eu ter ido pela primeira vez em 2014, a igreja sempre foi uma igreja que investiu em missões. A igreja sede, onde é lá na África, a Igreja Arca da Aliança teve uma boa cooperação lá, que colocou o telhado na época, não sei se o pastor lembra disso, mas é uma igreja que cresceu bastante lá. Então a Igreja Arca da Aliança é uma igreja que investe em missões. Então no mês de novembro agora, no dia 1º até o dia 13, nós estávamos lá, realizando a obra missionária. E esse ano eu fui tentar enxergar algumas coisas que eu não enxergava. Eu pedi ao Senhor para que o Senhor me levasse a tentar enxergar algumas coisas que eu não enxergava. E pela misericórdia de Deus, o Senhor fez eu enxergar. Eu fico muito grato a Deus. Já de antemão agradeço a igreja, porque a igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que investe em missões, é uma igreja que intercede por missões. Eu louvo a Deus pela sua vida, igreja, pela vida do pastor Ricardo, da pastora Silvia, que tem confiado esse trabalho à minha pessoa. Meus queridos, não é somente ir para a África. Não é somente você pegar um avião e ir para lá e fazer o trabalho. Missão, ela engloba muitas coisas, ela envolve muitas coisas. Envolve a sua vida espiritual, envolve o seu psicológico. Como eu já relatei algumas vezes aqui, algumas pessoas que foram pela primeira vez tiveram sérios problemas lá, porque chegou lá no momento, ficaram travadas, porque a realidade que eles vivem lá é muito dura. Levante a sua mão para o céu, meu irmão, e dê um glória a Deus por aquilo que você não tem. Porque você não tem noção do que é passar dificuldade. Então eles vivem uma realidade muito dura. Então não é somente ir. O seu emocional tem que estar bem. O seu espiritual, então, nem se fala. E não é somente ir. Então, ao longo desses anos que eu tenho frequentado aquele lugar, esse ano especificamente eu fui com um olhar um pouco diferente. Porque uma coisa me chamou a atenção desde o início. Como que um lugar, como que um povo, que não tem basicamente nada, o básico não tem, é feliz daquele jeito. E nós, que temos de tudo aqui, muitas das vezes, não estamos felizes. Ou, na maioria das vezes, não estamos felizes. Então esse ano eu fui com esse olhar, eu fui com esse intuito de tentar ver isso, tentar enxergar além daquilo que eu via. E pela misericórdia do Senhor eu consegui enxergar.
Missões está no coração de Deus. Eu vou pedir para que alguém apague essas luzes daqui, por gentileza, porque aí fica mais fácil de você ver lá. Primeira coisa que nós devemos entender quando nós falamos de missão, missão está no coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz uma ordem que Jesus Cristo nos deixou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então ele não fala que é somente, fala de Jesus somente aqui, fala de Jesus somente ali. Ele fala por todas as nações. Entendemos sim que o Senhor, o nosso Deus, tem um propósito para uns diferente do propósito para outros. O chamado de cada um é diferente do outro. Às vezes você tem um chamado de falar de Jesus para o seu vizinho. Às vezes você tem um chamado de falar de Jesus para a sua família. Às vezes você tem um chamado de falar de Jesus na sua escola. O problema é que as pessoas, quando fala dessa palavra missão, quase que automaticamente a sua mente já é levada para a África. Mas missão, ela é em todo lugar. Dentro de nossas casas, dentro das nossas escolas, nas ruas quando andamos, nos bancos quando a gente vai, nos ônibus que nós andamos, em qualquer lugar. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. O embaixador de um país, ele só é embaixador quando ele está na embaixada? Sim ou não? Por exemplo, o embaixador brasileiro que está lá nos Estados Unidos, quando ele vai para o México, ele deixa de ser embaixador? Não. Meus queridos, o embaixador de Cristo não é só dentro da igreja. O embaixador de Cristo não é somente dentro dessas paredes. O embaixador de Cristo é em todo lugar que ele vai. Mas nós entendemos que o Senhor tem um chamado para cada um. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o maior país que tem enviado missionários para todo mundo. É o país que mais envia missionários no mundo. Tanto no Brasil, internamente, quanto fora do país. O Brasil, ele é um berço dos missionários. Você não tem noção de quantos missionários nós encontramos nas escalas que a gente faz. Dessa vez nós encontramos uma equipe missionária lá também de Goiás, que estava com 10 pessoas lá. Eles estavam fazendo um trabalho numa outra região. Mas a missão é isso. Missão é onde nós estivermos. Eu já falei aqui na igreja e vou falar novamente. Há um tempo atrás, uma mulher que não me conhecia, somente por ouvir falar, né, Douglas? Ela olhou para mim e falou que um dia eu sairia da nação para pregar o Evangelho. E em 2014 veio a primeira situação que eu consegui pregar o Evangelho fora da nação. E uma coisa que eu costumei dizer, meus irmãos, é que a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais fui o mesmo. A minha vida ela pode ser classificada em 2 períodos. Uma antes da África e outra depois da África. Porque muita coisa mudou na minha vida. Deus tem me abençoado muito. Pela misericórdia do Senhor, Deus tem me abençoado. Tem me dado uma igreja que apoia missões. Tem dado pessoas que estão ao meu redor que investem em missões. Pessoas que intercedem, que oram por mim. Eu sou grato a Deus por isso. Mas quando nós falamos de missões, nós devemos entender uma coisa muito importante. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. E... Tá ligado? Nem sei se está ligado também, né? Opa! Foi eu ou foi você?
Foi ele? Deixa eu ver se muda de volta. Ah, agora está funcionando. Eu quero que você pare e pense um pouquinho sobre esta pergunta. O que te faz feliz? Com tudo que nós temos aqui, com toda a estrutura que nós temos, com uma igreja maravilhosa que o Senhor tem nos abençoado, com o seu emprego ou com o não seu emprego, com a sua família abençoada ou a sua família tumultuada, com tudo isso que está ao seu redor, o que te faz feliz? O que te traz felicidade? Um dos problemas de todo cristão é não entender o meio que ele está inserido. O Senhor nosso Deus tem tido de misericórdia para com a nossa vida, porque nós somos uma nação que temos a liberdade de falar do amor de Cristo. Ainda somos uma nação que não tem a perseguição. Podemos ter um barracão alugado com uma porta aberta e falar de Jesus Cristo abertamente. Muitos países não podem ter isso. Mas com tudo isso que está ao nosso redor, com toda essa estrutura, com toda essa bênção que a igreja brasileira é, o que te faz feliz? É para parar e pensar um pouquinho. Eu quero que você abra a sua Bíblia no nome de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante. É um texto muito conhecido, muito falado, mas que vai trazer algumas verdades interessantes sobre felicidade. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome, ou os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então, quando nós paramos e refletimos um pouco sobre o que nos traz felicidade, eu olho para esse texto e observo um povo que estava ali diante de Jesus para escutar o que Jesus estava ensinando. Estava ali esperando uma palavra, talvez que não fosse essa. Porque quando nós olhamos o contexto deste texto, podemos observar que tem um povo que sofria na mão de Roma. Eles eram perseguidos por Roma. Eles eram extorquidos por Roma. Então era um povo que estava sofrendo. É um povo que sofria. Mas aí vem Jesus e dá um discurso que talvez eles não esperavam. Mas quando a gente olha para essas palavras de Jesus, nós podemos observar que eram as palavras que eles precisavam escutar. Porque quando nós olhamos aí, bem-aventurados, algumas traduções, algumas versões vai falar assim: feliz é. Feliz é você se você sofrer perseguição. Feliz é você se você chorar.
Feliz é você se acontecer isso com você. Então esse texto nos traz coisas interessantes e coisas importantes para que os nossos olhos possam ser abertos. O que te traz felicidade nos dias de hoje? O que te traz felicidade quando você acorda de manhã? O que te traz felicidade quando você vai dormir? O que te traz felicidade quando você está num momento difícil na sua vida? O que te traz felicidade? Talvez isso que você está esperando não seja aquilo que vai te trazer felicidade. Porque a sua visão, a sua perspectiva está diferente daquilo que o Senhor espera de você. Então, quando nós falamos sobre missões e o que nos traz felicidade, talvez não seja aquilo que esperamos. Meus queridos, nós temos de tudo. Somos abençoados. Somos uma igreja abençoada. Por exemplo, temos alguns ventiladores aqui. Temos até um ecobrisa. Mexe. No calorzão, irmão, isso aí eu vou falar para você, varão. Tudo bem que tem uns que eu não gosto, eu sei disso. Né? Atrapalha a chapinha. Alguns jovens mais experientes, né, procuram fugir dele. Mas nós temos tudo. Então o que nos traz felicidade talvez não seja aquilo que você está esperando no momento. Na perspectiva de Jesus, o que fazia aquele povo feliz era um pouco contraditório daquilo que eles estavam vivendo. Então nós devemos, é um momento de parar na nossa vida e refletir daquilo que nos traz felicidade, uma real felicidade. Porque eu já conheci pessoas que só eram felizes em 2 períodos do mês. Qual era esses períodos? O 5º dia útil e no dia 20. Você sabia quando o cara estava mal-humorado? Passava lá no dia 15, dia 10, o cara já estava bufando. Era só você olhar para o rosto dele, ele já estava daquele jeito. Então, eu fico pensando, o que nos traz uma real felicidade? Talvez não seja aquilo que você está esperando no momento. Coisas simples, meus irmãos, nos traz felicidade. É o abraço de um filho que você dá. É um sorriso que você recebe. É um aperto de mão. É uma palavra de vida que você escuta. São coisas simples. E quando nós falamos de missão, talvez não seja aquilo que as pessoas esperam. Mas são coisas simples que traz felicidade para um povo que não tem nada. Por exemplo, quem jantou aqui hoje? Ainda não, né? Jantar é meio difícil, né? Jantar depois do culto, né? Aleluia. Ah, Jesus. Quem almoçou aqui hoje? Aleluia. A Camila não almoçou, o Tiago não almoçou. Almoçou. A Vivi não almoçou. Todo mundo almoçou. Você sabia que tem pessoas que estão há 5 dias sem comer nada? Então, coisa simples nos traz felicidade. Eu vou até tirar agora o microfone aqui, porque eu vou começar a mostrar as imagens dessa viagem. Coisa simples nos traz felicidade. Você não tem noção do quanto isso me traz felicidade. É o abraço de uma criança, é o sorriso de uma criança. E são crianças lindas, maravilhosas, que não têm o carinho que os meus filhos têm. Não têm o carinho que você dá para o seu filho. Eles são tratados para lidar com uma realidade muito dura. Talvez de uma forma inconsciente dos pais, para preparar eles para uma realidade dura que eles vão viver.
mas são crianças que sofrem. E que quando tem uma pessoa que dá atenção para elas, elas se sentem felizes. Eu costumei dizer que toda vez que eu vou para lá, eu não abençoo eles, eu sou abençoado. Eu não ensino nada, eu sou ensinado. Porque são coisas simples que nos traz felicidade. São crianças adorando a Deus, crianças louvando ao Senhor, pessoas que não têm nada, mas estão lá na casa de Deus, louvando a Deus e adorando ao Senhor. Aqui é uma igreja que nós visitamos. Como você pode perceber, são muitas crianças que tem lá. A maioria das igrejas lá, ou boa parte delas, não são assim, tá? Essa aqui já é uma igreja boa lá. O que isso aqui representa? É chamado caniço. Caniço é uma espécie de uns bambus bem fininhos, que eles fazem ali as paredes, e esse aqui tem já telhado de zinco. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas eu acho que a África é um pouco mais próximo do sol. Sangue de Jesus tem poder. É muito quente, irmão. Aí você imagina um telhado de zinco, cozinhando o povo lá dentro. Não é só o Espírito Santo que vai aquecer não, pastor. O telhado de zinco faz um serviço maravilhoso. Mas a maioria das igrejas não tem essa estrutura que essa tem. Essa aqui já é considerada uma boa igreja, que tem uma boa estrutura. São muitas crianças. Nessa vez, nós conseguimos realizar um trabalho. Lembra quando eu comecei a pedir chinelos aqui na igreja? Quem tivesse chinelinhos para doar e tal. Pela misericórdia de Deus, nós conseguimos, meus irmãos, reunir muitos chinelos. Obrigado, varão valoroso. Então, todo o trabalho que nós realizávamos, toda a igreja que a gente ia, nós entregávamos os chinelos e as cestas básicas que nós sempre fazemos. O trabalho que a equipe Paz para as Nações tem, a visão é a parte religiosa, mas também a parte social do negócio. Porque não adianta nada, meus irmãos, só irmos lá e falar de Jesus. Não adianta, meus irmãos, a gente só ir lá e falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus renova a vida do homem. Esse povo precisa comer. Esse povo precisa se alimentar. Então nós também realizamos o trabalho social, que é a questão da alimentação, e dessa vez nós levamos muitos chinelos. Então toda a igreja que nós íamos, nós entregávamos os chinelos e as cestas básicas. Eu priorizei aqui na igreja as crianças, e graças a Deus, isso também foi na mente dos outros missionários. Então as crianças saíram beneficiadas nessa, graças a Deus, porque, irmão, você não tem noção de quanta criança tem lá. É muita criança. Eles amam tirar foto, irmão. Você tira a foto, mostra para eles, você ganhou eles. Eles amam isso, você não tem noção. Aqui é a entrega dos chinelos, né? O que acontece? Nós separamos por tamanho, só que a numeração deles é diferente da nossa, né? Então, aí você imagina, tem uns abençoadinhos lá, irmão, que tem um pezão. E aí, não tinha como, a gente teve que fazer na hora, né? Porque é difícil, você fala, quanto você calça? Qual o número que você calça? Falava tanto. Aí você vinha e não servia, porque a numeração é diferente. E alguns abençoadinhos têm o pé mais compridinho. Todo o trabalho também que nós realizamos lá, entregamos a questão da cesta básica. Só para você ter uma noção, eu já falei isso aqui na igreja. O que acontece? Toda a cesta básica que nós entregamos lá é uma cesta boa, que dá para uma família de mais ou menos 7 pessoas. Essa cesta dura em torno de 4 a 5 dias. Aqui vai só uma informação para você. Sabe quanto está o salário mínimo lá? Eu só vou falar para você ter uma noção do dinheiro.
Quanto que está hoje o dólar mediante ao real? 4 reais. O dinheiro deles lá é chamado metical. Sabe quanto está o metical lá hoje? Mediante ao dólar? 61 meticais. Você imagina a inflação aonde está? Está lá batendo na porta de Jesus. Então, é uma coisa terrível. E o que é duro? O que é mais caro lá, sabe o que é? Comida. Comida é muito cara. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo de 300 reais, comida é muito cara. E por incrível que pareça, o que é mais barato lá? Produto eletrônico. Celular. E por incrível que pareça, você está lá numa aldeia que não tem nada, tem o sinal da internet lá. Rapaz, eu uso o Nextel aqui. A internet móvel deles lá é infinitamente melhor do que a Nextel aqui. Eu estava lá, no meio de uma aldeia que não tinha nada. De repente, eu olho para um lado e tem uma pessoa assim, ó, me filmando. Eu falei, ô louco, que negócio é esse? E meus irmãos, tem um propósito isso. Conversando com muitos líderes, com muitos pastores lá, eles falam que é uma forma do governo manter o povo preso num entretenimento, mesmo que seja pequeno. Porque assim eles ficam com a mente ocupada. Você acha que a corrupção aqui no Brasil é grande? Lá você pode multiplicar por 10, meu irmão. A cada 5 quilômetros na rodovia tem um policial pedindo dinheiro. E eles não escondem de ninguém, meu irmão. Pede na caruda. A corrupção lá é muito grande. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Porque aqui já no Brasil a gente está farto disso, né? Amém. Aqui já é a distribuição dos chinelos, ainda já é numa outra aldeia. É muita gente. Cada aldeia que a gente vai é muita gente. Essa caminhonete aqui é a caminhonete do pastor Ricardo lá, né, da África. Ele dispõe, toda vez que nós vamos para lá, ele dispõe a caminhonete para estar locomovendo tanto o pessoal quanto as cestas básicas, todas as coisas que a gente faz lá. São muito lindos. Você não tem noção da vontade que dá de trazer. É grande. A Camila um dia brincou comigo, né? Eu falei assim, vamos ter outro? Ela falou assim, não, sai fora. Eu falei, adota um. Quando você for para a África, traz um. Eu falei, ó, se você falar de novo. Aí ela ficou quieta. Mas eles são muito lindos. Demais, né? E pensar que tem criança como essa aqui, ó, que não come há 3 dias. Aqui, essa igreja, ela tem muitas crianças. Aqui é a pastora Selma, ela é lá da Bahia. Ela esteve ministrando aqui nesse lugar. Neste lugar aqui, específico, ele é um trabalho que o pastor Ricardo, lá na África, ele tem já 20 congregações. Então você não tem noção, aquele homem tem visão do reino mesmo. Porque você, já numa situação que você não tem nada e ainda cuidar de 20 congregações, meu Deus, é muita coisa. Esse é um outro trabalho do pastor Ricardo. A maioria das igrejas que nós vamos lá são trabalhos que o pastor Ricardo iniciou lá. Essa aqui, você pode ver que ela já é bem melhor porque o chão já é de cimento. Só que o que aconteceu com essa igreja aqui? Não sei se está vendo aqui que não tem porta, não tem janela. Roubaram as portas e as janelas do lugar. E com tudo isso, ainda para ajudar, estão roubando as coisas. Essa igreja aqui, quem se lembra da primeira vez que eu fui,
que eu mostrei uma igreja que tinha um pastor que andava 30 quilômetros para colocar a lona. Ele chegava 2 horas antes do culto, colocava a lona, porque não tinha essas partes, era só as madeiras. Então ele chegava 2 horas antes do culto, colocava a lona, realizava o culto, tirava a lona e guardava a lona. E voltava para sua casa 30 quilômetros. É essa a igreja. Hoje, para a glória de Deus, ele não precisa mais ficar colocando a lona e tirando a lona. E para a misericórdia de Deus, teve um rapaz daqui do Brasil que se sentiu tocado pelo testemunho que foi dado em várias igrejas. Ele doou uma moto para esse pastor. E rapaz, você não tem noção da felicidade do pastor com a motinha dele. Porque aí ele não tem que andar mais 30 quilômetros a pé. A quanto de distância que você mora da igreja, irmão? Quem mora mais que 60 quilômetros aqui da igreja? 50? 40? 30? 20? 10? 5 quilômetros? 2? Todo mundo mora perto da igreja? Aleluia, Jeová! Você tem noção do que é andar 30 quilômetros para ir e mais 30 para voltar para ir na igreja? E muitas das vezes nós estamos do lado da igreja e não queremos ir na igreja. Porque hoje eu estou cansado. Eu sei que você está cansado, porque eu também, meu irmão, tenho minha vida, trabalho, tenho família, também tenho. Mas quando eu vi que um pastor andava 30 quilômetros para chegar na sua igreja e chegava 2 horas antes para colocar a lona, isso foi um tapa na minha cara. Muitas vezes a gente vem na igreja sem vontade. E sabe quantas vezes ele fazia culto por semana? De 4 a 3 cultos por semana. E muitas vezes a gente não tem nem vontade de vir na igreja. E a gente mora do lado da igreja. Isso foi um tapa na minha cara, mas graças a Deus, o Senhor honrou a vida dele. E hoje ele está bem melhor a situação dele. É aqui, ó, essa igreja aqui, ó. Roubaram todas as janelinhas dele. Ainda tem uns abençoados ainda, enviado do cão, que faça as coisas. Mas essa igreja aqui, eu não sei se você lembra, que eu comentei da outra vez, aqui já é outra igreja. Daquela igreja lá, ele está num lugar que tem muito feiticeiro. Então, os feiticeiros fazem de tudo para que a igreja dê errado. Mas os feiticeiros estão malucos, porque teve um feiticeiro que se converteu a Jesus e está lá na igreja servindo a Jesus. E os caras ficam doidos, porque a igreja está crescendo. E aí eles ficam mais doidos ainda e ficam fazendo mais coisas para que a igreja dê errado. Mas graças ao bom Deus, tem dado tudo certo. Amém? Aqui já é uma outra igreja. Você pode observar a situação como que é. Repetindo, todo o trabalho que nós fazemos, distribuímos as cestas básicas, os chinelos dessa vez, que a gente entregou bastante chinelo. É a alegria de uma criança recebendo um chinelo. Quem já usou Havaianas aqui? Os mais novos não vão saber o que é isso, irmão. Quando a sua Havaiana estourava, você pegava o abençoado do prego, arame, e enfiava ali, e usava aquela Havaiana, até quebrar de novo. Essas crianças andam descalço lá, meu irmão. Olha a alegria deles recebendo um chinelo. E às vezes, ai Jesus amado. Às vezes eu vejo as crianças recebendo coisas hoje. Ai, eu não gostei. Quero que troque. Ah, Jesus amado. Mas eles são maravilhosos. Esse pastor aqui também foi a primeira vez que ele esteve indo. Pastor abençoado, gente boa demais.
E aqui é uma das igrejas que também nós conhecemos lá. Mas dá uma olhada como que é a situação. E no escuro, meu irmão. Não, tipo assim, essa igreja aqui já é mais na capital, que é em Maputo. E só que ali parece uma comunidade. É uma comunidade, né? Parece essas comunidades do Rio de Janeiro. A gente começou a entrar e vai com o carro ali, vai cavando ali, e vira e tal. Falei, sangue de Jesus tem o poder. Vai na frente, Jeová. Mas aí a gente chegou e eles já estavam esperando a gente lá. E para ajudar o motorista lá se perdeu. Só chegou 1h30 atrasado. Mas sabe o que me impressionou? Eles ficaram lá, esperando, para escutar uma palavra. Aleluia. E muitas das vezes, a gente está pregando, a gente tem que ficar preocupado com o relógio. Porque senão o irmão vai ficar chateado. Passa 10 minutos para você ver. Eu já falei aqui outras vezes, os cultos lá levam em torno de 3 horas. E se deixar, meu irmão, o culto rola 4, 5 horas tranquilo. Eu falei da outra vez aqui, ano passado eu fui em fevereiro, a inauguração do templo que a igreja já ajudou há muito tempo. Sabe quantas horas foi o culto de inauguração do templo? 7 horas. Chegamos de manhã. Eu não aguentava mais, irmão. Eu confesso, que eu não estava aguentando mais. Mas o povo numa alegria, cara, adorando a Deus, eles dançam muito, cantam demais. Eu brinquei com eles, eu falo que vocês nasceram cantando e dançando, só pode, não tem outra explicação. Eles cantam muito e dançam muito, então essa é a alegria deles de adorar a Deus. E ficamos lá 7 horas. Eles não ligam de ficar esperando. E por incrível que pareça, o que eles mais nos pedem não é comida, é Bíblia. Você não tem noção de quanto eles amam escutar a palavra. Você não tem noção de quanto eles ficam ali atentos, cara, escutando o que você está falando da palavra. E uma grande maioria deles anotando o que o ministro está falando. Aqui no Brasil, muitas vezes alguns viram até o Smurf. Por que, pastor Smurf? Porque está ligado com o celular ali, né, no Facebook. Aí aquele azul do Facebook começa a dar uma clareada no rosto. Aí você pergunta, o que o pastor Ricardo pregou domingo passado aqui na igreja? Valendo! Brincadeira. Irmãos, eles marcam. Eles são que nem os bereanos. Eles marcam. Essa aqui já é uma outra igreja que nós conseguimos realizar. Dessa vez nós conseguimos realizar um seminário para a liderança lá. Foi um seminário que a gente teve alguns ensinamentos sobre liderança, como lidar com a liderança em si, os liderados e tudo mais. E para a glória de Deus, tinha mais de 120 pessoas lá. A maioria deles aqui são pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, e nós pagamos para que fizessem um almoço para eles lá. Então nós ficamos o dia inteiro nesse seminário, dando ensinamento para eles lá. E meus irmãos, independente se são pastores, evangelistas e tal, eles amam escutar os missionários falar de Jesus. Você não tem noção de como que é. Eles amam adorar a Deus, louvar o Senhor. Esse grupo aqui, eu não consegui trazer um vídeo. Você precisa de ver eles cantando. Meu. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Parece que você está escutando a voz dos anjos, meus irmãos. Esse está bem gordinho aqui, né? Aleluia. Esse aqui não é africano não, porque está bem gordinho.
Dessa vez, lembram que eu tinha falado que eu fiquei responsável para estar fazendo um congresso de jovens? Lembram? Pela misericórdia do Senhor, nós realizamos o congresso de jovens. E deu, para a glória de Deus, 400 jovens. E meus irmãos, esse congresso era o dia inteiro. Se iniciou ali às 8h30, 9 horas. E sabe que hora que acabou? 7 horas da noite. Aleluia, Jeová. Porque se deixa, eles vão até 8, 9 horas da noite, meu irmão. Eu fiz algumas dinâmicas com eles lá, fizemos algumas gincanas, teve 2 preletores, e nós separamos, teve um momento do dia lá que nós separamos as mulheres dos homens, né, as meninas dos meninos, e a gente conseguiu levar uma enfermeira dessa vez, e ela deu uma palestra para as meninas sobre sexualidade. E eu, juntamente com um outro pastor lá, mas quem ministrou essa palestra foi eu para os meninos, sobre sexualidade mediante a Bíblia. Meus irmãos, abri para a pergunta. Eu acho que eu me arrependi. Saiu cada uma. Meu Deus. Mas, para a glória de Deus, nós conseguimos reunir esses 400 jovens lá. Eu pensei, por Deus estar no céu, que na hora que eles almoçassem, a grande maioria ia embora. Porque eu estou acostumado com o Brasil, né? Brasileiro, meu irmão, depois que almoçou, sangue de Jesus, irmão. Matou a fome, já era. E para mim quebrar a cara, na hora que eu retornei, porque a base missionária é próxima dessa igreja, na hora que eu cheguei lá, tá os 400 jovens sentados lá esperando a gente chegar. Para a glória de Deus. Mas eles são assim maravilhosos. E pela misericórdia do Senhor, 50 vidas aceitaram Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Isso para mim assim não tem preço que pague. Vale todo esforço que você faz, vale toda renúncia que você faz para você ver 50 vidas aceitando a Jesus Cristo. Meu irmão, vale a pena. Vale a pena investir em missões. Vale a pena você servir ao Senhor. Talvez você está pensando hoje, mas eu estou sofrendo com isso, eu estou sofrendo com aquilo. Vale a pena ser fiel a Deus, meu irmão. Porque não tem preço que pague você ver 50 jovens aceitando a Jesus Cristo. Amém? Aí eu fiz uma dinâmica com eles. Quem se lembra de um acampamento que eu fiz uma dinâmica das bexigas? E aí eu dei um palitinho que eu distribuí as bexigas, só que eu não falava para estourar a bexiga. Eu falava assim, quem manter a bexiga cheia até o final, vai ganhar um prêmio. E aqui no Brasil eu fiz isso. Fiz aqui no acampamento e fiz na minha faculdade. Você imagina o fuzuê que eu fiz dentro da sala. Mas tudo bem. E aí aqui no Brasil, normal, né? E para alguns eu dei um poder. Qual era esse poder? Um palito de dente. Mas eu não falei para estourar a bexiga. Meu irmão, na hora que eu falei assim, valendo, aqui no Brasil, sangue de Jesus tem poder. Foi um pulando em cima do outro, estourando a bexiga do outro, e sai para lá, e pá. E eu falei, meu Deus do céu. Eu não lembro quem que ganhou lá no acampamento daquela vez. Só sei que, meu Deus, quase todo mundo estourou a bexiga. Fui fazer isso lá. Sabe o que aconteceu, Juninho? Na hora que eu falei valendo, todo mundo ficou parado assim. Falei, meu Deus, que vergonha. Que vergonha que eu estou passando aqui. Aí eu falei assim, vocês não me entenderam? Não, entendemos. Falei, não, vocês não me entenderam. Entendemos. Falei, e eu dentro de mim, o que eu vou fazer para dar 400 prêmios? Falei, meu Deus, e agora? Aí tive que usar da artimanha, né? Aí comecei a ludibriar.
Mas em nenhum momento falei para estourar a bexiga. Aí dei um poder para um, outro poder para outro. Falei, comecei a estigar. Aí saíram estourando bexiga para todo lado. Sobrou 12. Eu falei, aleluia. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que eles entenderam o recado. Sabe por quê? Está atento àquilo que está sendo falado. Meu Deus, eu passei, que vergonha, cara. Fala como que eu queria que os brasileiros vissem isso. Mas eles estão aqui, escutando o que você está falando, prestando atenção. Às vezes o pastor está ministrando aqui e a conversa rola solta. Não estou falando só daqui, irmão. Falo de uma forma geral. E aqui a gente tentou tirar uma foto de todo mundo, mas saiu uma foto maravilhosa, né? Uma bênção de foto. Aqui já é o culto de Santa Ceia que nós realizamos lá. Pastor Rondinelli, que foi o líder dessa equipe que foi dessa vez, ele esteve ministrando no culto de Santa Ceia. E, meus irmãos, começa a aparecer todas as congregações lá. É muita gente. Mas é uma celebração maravilhosa, pastor. É lindo de se ver. É coisa assim de Deus, maravilhosa, mano. Aqui já é uma outra igreja, como isso que eu queria mostrar para vocês. O comum lá são igrejas debaixo de árvore. A grande maioria das igrejas são debaixo de árvores. Mas independente se é debaixo de árvore ou não, eles louvam a Deus de uma forma assim sobrenatural. Aqui é o caminho para chegar lá no lugar. A gente teve que deixar a van bem lá para trás, bem afastada, e começamos aí. E aí cada um tem um caminho assim. De repente começa a aparecer um do meio do nada, assim, com a cadeirinha na cabeça. Parece outro de lá. E vai todo mundo, meu irmão, para a igreja com a cadeira na cabeça. Eles levam as suas próprias cadeiras. Isso que é maravilhoso neles lá. Nessa igreja também a gente deu os chinelinhos para eles. E essa menina, essa menina encantou a equipe inteira. Nossa, ela é demais. Você não tem noção da alegria dela na hora que ela pegou o pirulito. Mas endoidou, começou a dançar, e pulava, e sorria, e não sei o quê. Foi no colo, aí todos os missionários queriam pegar ela. Ela virou o centro das atenções do negócio. Fala sério. Por um pirulito, gente. O que te faz feliz hoje? O que te traz felicidade? O que faz a sua família feliz hoje? Um pirulito. Irmãos, vocês não têm noção de quanto isso me dói, vivendo o que eu vivo hoje. A gente tem muito a aprender, irmão, com esse povo lá. Mas por um pirulito. O que te traz felicidade hoje? É um prato cheio? É mistura? 2, 3 misturas? Ou será que um pirulito te traria um sorriso desse? A gente tem que aprender a valorizar aquilo que a gente tem, meus irmãos. A gente tem que aprender a valorizar até aquilo que a gente não tem. Um pirulito. Um chinelo. Ano passado, essa aqui já é uma outra igreja, que também é debaixo da árvore. Lembram do ano passado que eu falei de uma igreja, que eu estava ministrando, e aí na árvore lá atrás tinha um cara amarrado na árvore, sendo julgado, ele ia ser morto, e aí teve a conversão e tal, livraram o cara? Essa é a igreja aqui. Olha como que está seco, meu irmão, lá. Já não chovia há um bom tempo lá. E eles dependem muito daquilo que eles plantam, que eles chamam de machamba. Então, eles dependem muito, e tudo seco, meu irmão, tudo seco. Dessa vez não precisou do carrinho de boi, não, para entrar lá. Pelo menos o carrinho do boi, o boizinho não sofreu dessa vez. Né? Porque da outra vez eu quase matei o boi. Mas está valendo. Encontrei o dono
do boi lá, encontrei o dono do carro do boi, nossa, troquei a maior ideia com ele. Mas é a igreja lá. Tá muito seco lá, essa mulher aceitou Jesus Cristo lá, para a glória de Deus. Aqui já é uma outra igreja também, numa outra aldeia bem distante, levando a cesta básica, os filhos. Não sei se você consegue enxergar, mas as mulheres têm o costume lá de levar os filhos nesse pano, né, que eles chamam de capulana. Eles dão uma volta no corpo e colocam o filho ali, o filho fica certinho e vai que vai, meu irmão. Ainda aqui, lá naquela igreja, você pode ver que não tem nada próximo. Só que, para minha surpresa, esse bairro lá começou a crescer bastante. E o pastor de lá falou que tem muitas pessoas indo para lá, porque sabem que os missionários têm feito trabalho lá. Nesse dia aqui específico, tinha pouca gente, porque a maioria deles estavam muito distante, não conseguia chegar. Eles estavam na Machamba, né, que eles falam de Machamba. Só que fica muito longe os lugares que eles fazem os negócios, muito longe mesmo. E a maioria estava muito distante e não podia vir no culto. Aí ali pegando chinelinho, cesta básica, pastor Claudinei. Meu Deus, homem é homem de Deus mesmo, gente boa demais. Aí, eles adorando a Deus. Como que a gente adora a Deus, irmão? Como que a gente tem adorado a Deus? Você acha que Deus rejeita uma oração assim? Um coração desse? A palavra de Deus fala que nós temos que ser como uma criança. A gente tem que tomar esses exemplos na nossa vida, meus irmãos. Adorando a Deus, orando a Deus. Muita dessas crianças aqui não comem já faz dias. Mas pela misericórdia de Deus chegou o alimento. Mas dura aquele tempo que eu falei para vocês. Só que as famílias, boa parte das famílias lá são muito grandes, né? Tem internet, mas não tem televisão, irmão. Saúde é precaríssima, cuidados, higiene pessoal, cuidados de mulher, você pode esquecer. É raríssimo. Na viagem de julho, essa aqui já é uma outra igreja, essa aqui já está melhorzinha, porque tem, né, já os pauzinhos aqui, o telhado de zinco, já é uma situação melhor. Aí na lateral já estava sendo colocado os caniços, né? Eu ali. Meu Deus, na hora que eu sentei, falei, e agora para levantar? Sangue de Jesus, teve que fazer uma oração forte para levantar. Mas a gente faz o trabalho, o pastor Oséias, que é da Bahia também. O que acontece? Só para você ter uma noção. A Berenice aqui trabalha na área da saúde. A irmã Eurides já trabalhou também. Não sei se tem mais alguém aqui que trabalha na área da saúde. Em julho nós levamos uma equipe. Uma das mulheres da equipe era uma médica que fez exame Papa Nicolau nas mulheres. É isso que fala? Não estou errado, né? Examinou mais de 600 mulheres. Dessas 600 mulheres, sabe quantas estavam com a sua saúde boa? Chuta aí, Berê, você que manja das... Exatamente isso. E boa parte delas, talvez quando a gente retornou agora, porque a gente levou umas pomadas, remédios para distribuir para elas lá, não estariam vivas. E realmente, muitas delas a gente nem encontrou. Em julho, eles fizeram um trabalho com as mulheres, que é o culto rosa. Eles levam calcinha, levam produtos de higiene pessoal para a mulher e tudo mais, faz esse trabalho lá. É um trabalho maravilhoso. E essa mulher aqui, ó, ela não anda, tá? Ela só rasteja.
O que te faz feliz, meu irmão? O que te traz felicidade? Essa mulher não anda. Ela só se rasteja. Aí perguntamos por que ela não... Eles não sabiam explicar. Não sabiam explicar. O que te traz felicidade? Adivinha o que é isso aqui? É um banheiro. Eu recomendo você não entrar ali. Eu caí na besteira, meu irmão, de querer ver. Me arrependi de ter visto. Só o sangue de Jesus, irmão. Você não tem noção. O que te traz felicidade é um banheiro? Levanta a mão para o céu e agradece a Deus aí, viu? Mas é um banheiro. Aqui já é uma outra igreja, que é aquela igreja que eu falei aqui domingo passado. A igreja que roubaram um teclado e que nós, como igreja, ajudamos esta igreja. Para a glória de Deus, conseguimos o teclado. Amém? E para minha surpresa, conseguimos mais que o teclado. Se ocorrer tudo certo, pela misericórdia de Deus, meus irmãos, nós vamos conseguir. Esse aqui são vidas, 7 vidas aceitaram Jesus quando eu preguei lá. Eu não sei se você está vendo aqui, ó. É lona. Lona, um sol fortíssimo, meu irmão. E lona. Você não tem noção do mormaço que estava ali dentro. E se ocorrer tudo certo para a glória de Deus, vamos colocar o telhado para eles lá também. No nome de Jesus. Pela sua ajuda, pela sua cooperação. Quando eu falei aqui, algumas pessoas me procuraram e ajudaram, financiaram. E para minha surpresa não foi uma só não. Foram várias vidas. Para a glória de Deus. E eu fico feliz por você. Eu fico feliz com Deus pela sua vida. E para a glória de Deus nós vamos, se der tudo certo, nós vamos conseguir colocar o telhado para eles lá. Amém? Agradeço a você que ajudou, que cooperou. Luiz, é agora. Ih, não foi. Acho que vocês já viram esse vídeo aqui, mas nós vamos mostrar de novo. Olha como que é, irmão. Não há ninguém como Jesus, hein? Procurei. Pode voltar lá, Luiz. Pode fechar aí. Volta lá no... Já tem um aberto. Beleza, paramos aqui. O que você viu nesse vídeo que eu consegui ver? Vamos ver. Pode falar. Alegria. O que mais? Hã? Avivamento. O que mais? Felicidade. Olha, cara. Esse cara, fala pra você, mano. Você é fera. O que mais? Alguém quer falar? Hã? Comunhão. O que mais? Perseverança. Como? Liberdade para adorar o Senhor. O que mais? Unção. Irmãos, aqui no Brasil,
o louvor está acontecendo. Ou senão, quando a palma está assim, aí o varão bate numa tonância diferente, né? Eu até entendo que a coordenação é complicado mesmo. Mas, meu irmão, eu peço a gentileza. Quando você estiver adorando a Deus, adore a Deus. Esse povo não tem nada e estão adorando a Deus. Você sente unção, você sente felicidade, você sente liberdade para adorar a Deus, você sente comunhão, você sente todas essas coisas. A gente tem de tudo aqui, meus irmãos. Tem microfone, lá é no gogó. E o teclado que eles tinham roubaram. Mas para a glória de Deus a provisão chegou. Pela sua vida. E agora eles vão ter um teclado. E se Deus assim quiser, o telhado também vai ter. Amém? Aqui nós já estamos quase finalizando. Aqui é o evangelismo que nós realizamos lá próximo da igreja que nós estamos construindo, que é a igreja do pastor Muniz, porque a equipe Paz para as Nações é uma organização que sempre ajudou igrejas lá. Então, as igrejas que nós temos ajudado há um bom tempo já estão bem estruturadas. E aí nós tivemos a ideia de começar a levantar igrejas desde o início. Esta igreja, a igreja do pastor Muniz, é a primeira igreja que nós estamos levantando desde do alicerce até o teto. Por enquanto, ele está fazendo culto debaixo das árvores. Mas a construção, meu irmão, já está acontecendo. Só voltar aqui um pouquinho. Nesse evangelismo que aconteceu aqui, a gente estava ali evangelizando os arredores da igreja, convidando o pessoal para vir para o culto. Aqui é a noite, olha como que é a noite lá. A construção está lá atrás. Ela está até 1,5 metro, 1,5 metro, 1,60 m mais ou menos já. O alicerce já construiu, graças a Deus, e está começando a levantar a parede. Essa equipe que foi agora, graças ao bom Deus, conseguiu levantar até a parte da cobertura. A próxima equipe vai colocar a cobertura em si. O que acontece? Uma coisa que me chamou a atenção, nós estávamos fazendo evangelismo e todas as casas que a gente batia nos recebiam muito bem. Nos recebiam e todos eles pegavam as cadeiras e nos colocavam ali sentados para escutar o que a gente queria falar. Aqui no Brasil você vai, bate palma, já olha lá da janela, tem ninguém. O abençoado fala que não tem ninguém. É assim, mas lá eles nos recebem muito bem. Essa igreja do pastor, o pastor Muniz é esse aqui. A gente adotou ele, né? Porque na verdade nós demos o curso de teologia para ele e todo mês nós enviamos o salário dele. A equipe Paz para as Nações mantém ele lá, pela misericórdia de Deus. Aqui, ó, para você ver como que está a construção. Já está nesse tamanho aqui já, ó. Aqui foi a consagração de alguns obreiros lá e toda a equipe missionária que foi dessa vez. Evangelistas, diáconos, presbíteros foram consagrados lá. Aqui é o pastor Muniz e os obreiros que foram consagrados. O que acontece? Na hora que nós estávamos fazendo o evangelismo lá, e eu fui com aquela irmã que estava ali, e aí nós batemos numa das casas, tinha uma mulher ali cuidando da sua plantação. E aí na hora que nós chegamos lá para falar de Jesus, ela parou o que ela estava fazendo, pediu para que a gente entrasse na casa dela. Primeiro a gente perguntou, né? A gente estava com o pessoal lá da igreja local. Eles perguntaram se podia entrar ou não, porque se o marido não está na casa, ninguém entra. Ninguém entra. Aí ela falou, não, pode ficar tranquilo, tá? Meus filhos estão aqui, pode estar entrando. Aí na hora que eu entro, meu irmão, aí eu me deparei com uma situação muito triste. Porque eu vi uma menininha de 6 anos de idade que não andava, esticada num sofá, e um calor, meu irmão, do inferno. E aí a gente começou a perguntar para ela, ela andava normal, para a mãe, né? A criança andava normal, falava normal. Mas lá não tem vacinação, meu irmão. É raríssimo quem toma vacinação.
E aí muito provavelmente deve ser uma polio, sei lá o que que paralisou a menina. E aí quando eu estava falando com ela ali, eu falei de Jesus para ela e ela aceitou Jesus Cristo, para a glória de Deus, ali na casa dela. E depois ela foi lá para a igreja para receber os chinelos, receber a cesta básica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a gente não dá valor para as pequenas coisas. E fala assim, mas eu vou falar de Jesus para essa pessoa? Não. É da coisa da minha cabeça. Irmão, falar de Jesus não é coisa da sua cabeça, não. É coisa de Deus. Deixa Deus usar você. Deus quer usar a sua vida. Eu não sei se você percebe, tem alguns lugares que estão vazios aqui. E você é um instrumento de Deus. Daquela porta para fora, a palavra do Senhor fala que a seara é grande. E poucos são os ceifeiros. Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor encher você de ousadia para falar de Jesus Cristo. Talvez tenha uma pessoa como ela, esperando ali um momento para chegar uma ajuda, e chegou. Mas deixa o Senhor te usar. Você pode perceber que lá próximo da igreja do pastor Muniz, existem muitas crianças. E o que acontece? A igreja está localizada num lugar que tem um feiticeiro aqui, outro aqui e outro lá. A igreja está no meio. Rapaz, você não tem noção. Possessão, sangue de Jesus tem poder, irmão. Lá é o nível hard do negócio. É bem diferente. E os bruxos, os feiticeiros, têm feito muitas coisas para que a igreja dê errado. Só que o que acontece? As crianças gostam muito de ir lá. As crianças gostam de frequentar. E através das crianças, muitas vidas estão aceitando Jesus Cristo, estão frequentando a igreja. A gente tinha comprado, há um tempo atrás, cerca de 150 a 170 cadeiras para ele lá. Já está faltando cadeira. De tanta criança que está indo lá. De tantas vidas que estão indo lá. Lá, para você ter uma ideia, o pastor Muniz, ele estava caminhando ali num lugar, e uma das irmãs viu na hora que o feiticeiro foi lá, pegou o molde da pisadura dele e fez um trabalho para ele. A situação é assim, irmão. Lá crente é crente mesmo. Não é crente meia boca, não. Lá crente não brinca de ser crente, não. Lá que você tem que ser crente mesmo. Essas fotos que vocês estão vendo aí são da base missionária. E para a glória de Deus, meus irmãos, nós conseguimos distribuir lá cerca de 6.500 quilos de alimentos. Quase 7 toneladas de alimentos. Amém? Para a glória de Deus, nós conseguimos distribuir 600 cestas básicas para as pessoas lá. 1.600 pares de chinelos distribuídos, pela misericórdia do Senhor. A construção da igreja lá do pastor Muniz, a gente conseguiu levantar até a parte da cobertura, para a glória de Deus. A instalação de energia na igreja e na casa do pastor Muniz, porque a energia não chega lá. Só chega na casa dos muçulmanos. Por quê? Os muçulmanos têm dinheiro. Tem uma mesquita lá perto, meu irmão. E a mesquita dá dinheiro para quem leva os filhos para a mesquita. Como que você vai competir com um negócio desse? Só Deus, meu irmão. As crianças, ao invés de ir para a mesquita, estão indo para a igreja. Aleluia. Aí você fala que isso é coisa do homem? Não, é Deus. Porque eles não têm nada. Aí chega um negócio que te oferece dinheiro para você ir. Você não vai, você resolve ir na igreja, porque lá na igreja você se sente feliz. A instalação de energia, cobertura da igreja do pastor Lino. O pastor Lino é um pastor que também tem feito um trabalho lá, que faz parte da igreja do pastor Ricardo. Nós colocamos o telhado da igreja dele, porque deu um vendaval lá e acabou estourando tudo. Nossa, levou tudo, quebrou tudo lá. E a gente também conseguiu colocar a cobertura da igreja do pastor Lino. Instalação de portas e janelas na igreja do pastor Sérgio. Lembra aquela igreja que eu falei para vocês, que roubaram as portas e a janela?
pela misericórdia de Deus, nós também colocamos as portas e as janelas lá de novo, para a glória de Deus. E o mais importante, 80 almas aceitaram Jesus Cristo em todo o trabalho que nós realizamos lá. Eu não sei se você escutou falar no início, mas o congresso de jovens, só no congresso de jovens foram 50. Para você ver que Deus tem honrado. Isso tudo, meus irmãos, foi porque você ajudou. Isso tudo aqui foi porque você investiu. Isso tudo aqui é porque um dia Deus tocou no seu coração e você pegou um envelopinho amarelo, veio aqui e depositou a sua oferta. Isso tudo aqui é porque você dobrou seu joelhinho, orou, pedindo misericórdia de Deus para que abençoasse esse ministério, a missão em si. Isso aqui não é o pastor Almir que faz, não. Eu cansei de falar aqui, eu não faço nada sozinho. Nada, eu não sou ninguém, meu irmão. É você, igreja, que tem ajudado. É você, igreja, que tem cooperado. Agradeço muito a vida do pastor Ricardo, da pastora Silvia, que confiaram esse ministério para a minha pessoa. Mas é por causa de você, meu irmão. É pela sua vida. Eu sei que Deus tem feito a obra, mas você também tem ajudado. Eu agradeço a Deus pela sua vida, amém? E aí eu te pergunto de novo, o que te faz feliz? Será que o que te faz feliz é uma coisa simples, uma foto, um sorriso? Ou será que o que te faz feliz é só um olhar? O que te faz feliz, meu irmão? O que te traz felicidade? Será que está nas coisas terrenas? Será que está nas coisas materiais? Eu costumo falar que será que está nas coisas tangíveis? Nas coisas que se toca? No que está a sua felicidade? O que te traz felicidade? O que enche a sua vida de felicidade? Lembre-se, esse povo não tem nada. Não tem estrutura nenhuma. Mas é um povo feliz. É um povo alegre. Muitas pessoas falam assim para mim, mas pastor, você não vai acabar com o problema deles lá. Você não vai acabar com a pobreza lá. Realmente, meus irmãos, eu não vou. Queria eu ter todo o dinheiro do mundo para acabar com isso lá. Para acabar com esse sofrimento desse povo. Mas eu tenho certeza absoluta que um dia, mesmo que seja uma fração de segundo da vida dele, a ajuda que a Igreja Arca da Aliança enviou chegou. E que você faz parte disso. Mas o que te faz feliz, meu irmão? O que te faz feliz, o que te traz felicidade? É uma casa? É um carro? É boas condições? O que te traz felicidade? Missão, meu irmão, não é somente ir. Ir qualquer um vai. O Alok, DJ Alok, foi para lá e fez um trabalho lá. E aí? Não é somente ir. O que te traz felicidade? É isso que eu quero trazer para você hoje. E quero que você saia daqui hoje pensando, no nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus te incomode. Sabe, fale com você a todo momento, o que te traz felicidade? É as coisas que você tem? A palavra de Deus nos diz que se eu e você esperamos somente para esta vida, para este momento, para essa geração, para este momento que nós estamos vivendo, somos os mais miseráveis dos homens. O que te traz felicidade, meu irmão? É um carinho? O que te traz felicidade? Fica de pé no nome de Jesus. Eu quero que, assim como eu, você reflita. Reflita bastante sobre o que te traz felicidade. Eu poderia aqui trazer crianças morrendo de fome, crianças magras, aquela que você vê na internet direto. Poderia, porque lá tem mesmo. Mas do que me adiantaria fazer isso? Te emocionar? Causar um impacto em você?
eu quero mostrar a felicidade dessas crianças. Eu quero mostrar a alegria desse povo pela ajuda que você enviou, pela ajuda que você tem cooperado com essa obra. Eu sei sim que tem muita coisa a ser feita, tem, mas a sua ajuda tem chegado lá. A sua cooperação tem chegado. Eu quero que você saia daqui nessa noite se perguntando: o que te traz felicidade? Para essas crianças, um simples fato de você dar uma atenção já é uma grande felicidade para eles. Porque, como eu falei aqui, eles não recebem carinho. O que te traz felicidade? Eu vou fazer uma breve oração. Não precisa vir aqui para frente, pode ficar no seu lugar. Mas eu vou orar a Deus, para que Deus possa te auxiliar a fazer você refletir sobre a sua vida. A realidade que esse povo vive lá, meus irmãos, é bem dura, é bem difícil. Nós temos de tudo aqui, como igreja, como pessoas, como sociedade. Esse povo não tem nada. O que te traz felicidade? Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando no nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Eterno Deus e soberano Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Neste momento, ó Deus, eu me coloco na tua presença para lhe agradecer, ó Deus. Aleluia. Te agradecer, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, ó Pai, com a nossa vida. Quero te agradecer, ó Deus, porque eu estou vivo. Porque eu estou aqui, ó Pai, na tua casa. Porque hoje, ó Pai, eu almocei. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela roupa que eu tenho, pela cama, ó Deus, que eu tenho, pela casa que eu tenho. Senhor, no nome de Jesus, eu só tenho um pedido ao Senhor, para que o Senhor venha nos auxiliar, ó Pai, através do teu Santo Espírito, para que a gente possa refletir, ó Pai, na nossa vida, o que nos traz felicidade, ó Pai. Senhor, através da tua palavra, através da tua revelação da tua palavra, entendemos, ó Pai, que a nossa felicidade tem que estar no Senhor, ó Deus. A nossa felicidade tem que estar em Ti, ó Pai. E, ó Deus, muitas das vezes, na maioria das vezes, nós estamos errados, porque só estamos felizes se temos tal coisa. Ó Deus, no nome de Jesus, queremos ser como o salmista. Se o Senhor for o meu pastor, do Senhor não vai faltar nada. Senhor, que o Senhor venha ser a nossa alegria, a nossa motivação. Que o Senhor, ó Pai, venha ser, ó Pai, aquilo que nós esperamos todos os dias. Senhor, no nome de Jesus, que nós saímos daqui hoje, ó Pai, refletindo e valorizando, ó Pai, tudo aquilo que temos. Tanto como igreja, ó Pai, como pessoas, ó Deus. Porque, ó Pai, lá nas igrejas, eles não têm nada, não tem microfone, não tem ventilador, não tem nada. E nós aqui temos tudo, ó Pai. E, ó Pai, nós devemos aprender com aquele povo. Senhor, no nome de Jesus, auxilia a nossa vida. Revele a nós, ó Pai, o Teu querer, a Tua vontade. E que nós venhamos, ó Pai, a ser transformados pelo Teu poder, ó Pai. No nome de Jesus. E entender que a nossa verdadeira felicidade está em Ti, ó Pai. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço desde já, para a Tua honra e Tua glória, ó Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus.
como Jesus. Amém, amém, na vida amém, não e nada, procuremos ver, não e nada, não há ninguém como Jesus. Amém, amém, não e nada, não e nada, procuremos ver, não e nada, não há ninguém como Jesus. 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 Não há ninguém como